E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu vou falar sobre uma série, O Gambito da Rainha de 2020, uma minissérie americana que está fazendo o maior sucesso. Juntamente com isso, eu falarei sobre o jogo de xadrez, que tem relação com raciocínio lógico, e também falarei sobre uma questão de gênero. Então, não sai daí! Então, gente, antes de falar sobre a série, eu tenho que falar para vocês uma coisa. Muita gente vinha me perguntar por que eu não jogava xadrez, porque afinal de contas o xadrez tem muito a ver com raciocínio lógico, tem muito a ver com a lógica de todas as formas, principalmente pela questão das estratégias, as estratégias de jogo no caso, né? E eu sempre pensava, né, meu Deus, mas sei lá, será que eu tenho que realmente aprender a jogar xadrez? Será que é tão legal assim como as pessoas costumam dizer? Vou confessar a vocês que eu achava até um jogo meio monótono. É, isso mesmo. E eu não sou a única não. A minha grande amiga Daisy e a sua filhinha, a nossa adivinha Esther, também pensava que o jogo era bastante monótono. E não é que nós estávamos enganadas? Gente, o jogo é muito legal, vale muito a pena. Eu estou começando a aprender, estou começando a perceber todas as suas nuances e olha, espero me tornar craque logo logo. Por isso eu indico a vocês tanto o jogo, para quem não joga, quanto a série. E vamos à série então! Bom, O Gambito da Rainha conta a história de Elizabeth Harman, ou Beth Harman, né? A Beth, ela ficou órfã muito cedo, por conta de uma tragédia familiar. Aos 9 anos de idade, ela foi para um orfanato. Isso era a década de 50, no século 20, tá? Gente, é muito triste toda a situação que aconteciam com aquelas crianças no orfanato na década de 50. Por quê? Porque as crianças, elas, além de receberem umas espécies de vitaminas, que espero eu que eram para ser nutritivas, né? Elas recebiam também umas espécies de tranquilizantes. Isso mesmo, elas recebiam tranquilizantes para se acalmarem, poderem, né, para dormirem e pelo visto para não incomodarem, né, vamos colocar entre aspas assim, né, porque qual criança não faz um barulho ou outro, né, é difícil controlar as crianças, não é mesmo? Para não incomodar, vamos colocar assim entre aspas, quem cuidava do orfanato, as professoras, né, as freiras, enfim. E aí a Beth, ela chegou nesse mundo estranho, nesse mundo diferente, bastante assustada, né? E se viu assim completamente sem ter com quem contar. Mas ela pegou amizade, ou pelo menos o início de uma amizade com uma menina chamada Jolene. A Jolene era mais velha e tudo. E era para a Jolene que ela perguntava as coisas, inclusive sobre essas questões sobre os medicamentos. A Jolene deixava bem claro para ela que um dos medicamentos ela não podia tomar sem estar para dormir, ou seja, sem estar pronta para dormir, porque poderia dar algum problema, mas não foi muito específica nisso. Só que a Beth, ela não seguiu o conselho da sua colega de quarto. Acontece que a Beth era uma menina muito inteligente, muito esperta, e ela terminava as tarefas sempre mais cedo que as outras crianças. Ela tinha um raciocínio muito rápido, era meio introvertida, então ela conseguia se concentrar mais nas tarefas, podemos falar dessa forma assim. E aí, o que acontece? As professoras não conseguiam lidar com esse jeito dela. Porque o que acontece? Numa turma normal, a gente tem várias personalidades, vários comportamentos. Tem aqueles que são extrovertidos, os introvertidos, né, os tímidos, os mais alegres e assim por diante.
E a Beth, ela era muito quieta mesmo, tanto que ela conseguia se concentrar mais. Isso não quer dizer que ela fosse mais inteligente que as outras meninas, não, nada disso. Acontece que ela conseguia se manter mais calma e de repente menos ansiosa para poder fazer as atividades. O problema é que as professoras não sabiam lidar com aquela rapidez dela, com aquela forma dela raciocinar. Ela tinha um raciocínio rápido, não é mesmo? Então eles não conseguiam lidar com aquilo ali. Aí o que aconteceu? Desde o primeiro momento que ela terminou as tarefas muito rápido, ela foi simplesmente jogada, vamos colocar dessa forma, né, grosso modo falando, para limpar apagadores. Eis que ela foi limpar pela primeira vez, limpar o apagador no porão, né, da escola, do orfanato, enfim, e avistou o zelador jogando um jogo que ela achou bastante curioso. O Sr. Scheibel. Ela perguntou a ele o que era aquele jogo, e ele, meio desconfiado, porque ele tinha um tipo meio ranzinza, ele simplesmente respondeu: isso é xadrez. Ela pediu para jogar, mas o pedido dela foi negado. E não é que a menina não se deu por vencida? Começou a todos os dias ir olhar o Sr. Scheibel jogar e começou a aprender sozinha, até que ela conseguiu vencer as indicativas de negativas do Sr. Scheibel. A Beth era uma garota e tanto. Ele mesmo se impressionou com a forma, sua rapidez de raciocínio e todas as suas jogadas, todas as estratégias que ela fazia, mesmo sem saber, tanto que a presenteou com um livro que tratava justamente de jogadas de xadrez. Enfim, eu não preciso dizer para vocês, né, porque na verdade esse é o foco da série, ela se tornou uma campeã. E gente, o que acontece? O que aconteceu de mais curioso na série, vamos dizer assim? Não era o fato de Beth saber jogar xadrez, mas sim o fato dela ser uma mulher, uma menina que jogava xadrez. Porque na época, eu falei para vocês que isso começou na década de 50 e foi indo até a década de 60, quase o final de década de 60, né? Na época, os torneios eram feitos e jogados por homens. As mulheres jogavam entre elas e não tinham torneios assim de grande renome. Mas a Beth conseguiu vencer essa barreira. Tanto que uma vez, na sua primeira entrevista, o que questionavam ela era justamente isso. O fato dela ser uma menina e saber jogar xadrez. Como se as mulheres, como se as meninas não pudessem ter inteligência para isso. Porque vocês sabem, né? O jogo de xadrez é considerado um dos jogos mais inteligentes do mundo, se não é o mais. Nessa mesma entrevista, ela contou a sua história e contou, inclusive, quem a começou a ensiná-la a jogar xadrez, que foi o Sr. Scheibel. Mas isso não saiu na notícia, né? Porque isso não dava notícia. Mas logo após isso, ela foi novamente abordada porque queriam saber o que era considerado mais impressionante pelo fato dela jogar xadrez. Ela disse ironicamente, de forma bem sarcástica, que ela julgava que era mais fácil jogar sem ter o pomo de Adão. Danada ela, né? E fora o seu sarcasmo e ironia, eu tenho que comentar alguma coisa. Algo que eu não apreciei na série foi o seguinte: a Beth, ela foi mostrada na realidade como uma garota que era uma viciada, em medicamentos. Isso vocês vão ver no percurso, né? Avaliando a série, vocês vão perceber isso que eu estou falando para vocês. Eu achei isso, no mínimo, pejorativo, estranho,
não gostei, tá? Porque parecia que eles queriam demonstrar uma ideia ou passar uma ideia que ela só conseguia fazer o que ela fazia porque ela era viciada, por conta do vício dela, no caso, né? Tanto por bebidas, por medicamentos, enfim. E na realidade não era isso. Ela era uma garota muito inteligente, que tinha os seus problemas, sim, mas era tão capaz quanto qualquer homem de jogar xadrez. Por quê? Porque, meus amores, homens e mulheres têm a mesma capacidade. Isso é sabido. Todos, senso comum, meio científico, sabem disso. Mas às vezes no senso comum, vamos dizer, no cotidiano, as pessoas parecem que querem esquecer disso. Mas na realidade, no fundo, elas sabem que homens e mulheres são iguais no que tange à inteligência. Então não teria nenhum impedimento dela jogar xadrez. Mas a série, de pitadinha em pitadinha, gostava de mostrar um tanto esse lado dela, esse outro lado dela, digamos assim, do vício, para querer colocar, ou para querer, nem que seja assim implicitamente, que aquilo ali a ajudava de alguma forma no jogo. Coisa que me decepcionou bastante. Mas fora isso, a série vale muito a pena, são 7 episódios, deu uma temporada por enquanto, né? Acredito eu que vai ter a segunda temporada e eu já estou ansiosa para assistir. E como eu disse para vocês, estou eu na corrida para aprender mais e mais xadrez, porque realmente ele ajuda no raciocínio lógico, porque é um jogo de inteligência, de estratégias, é basicamente, grosso modo falando, 2 reinos, um lutando contra o outro, um querendo tomar o lugar do outro. E para isso a gente tem que avaliar todas as possibilidades que a gente tem com as peças. É isso aí então, gente. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bye!